Olá, pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. E eu estou aqui com esse vaso que eu já ensinei a fazer, né, o desenho em outro vídeo. E prometi para vocês que depois eu ia fazer a pintura dessa flor de lótus. Então, eu vou começar em volta, né? Vou fazer uma pintura com um tom de verde, que para a planta não ficar, né? A florzinha não ficar no ar. Então, para ter uma base, né? Como se ela tivesse numa água, né, de rio, verde, sei lá, folhas em volta, tá? Então, eu começo a fazer e vou puxando, né? Coloco o verde e depois eu puxo para tentar fazer mais forte na base, né, da planta, da florzinha. E as outras partes mais clarinho. E eu vou fazer, então, tudo em volta e já eu volto. Agora eu pego um tom, uma tinta rosa e primeiro eu começo com uma pétala que está por baixo das outras, tá? Então, essa daqui, eu vou pintar ela e essa outra também, que são as pétalas que estão por baixo de todas elas. Pego agora um tom mais escuro e faço um esfumado embaixo, né, da base do início da outra pétala, para dar uma ideia de sombra, tá? A cor escura dá a ideia de sombra e tento esfumar elas, tá? Para dar a impressão que essa que está por baixo, né, da outra, de cima e a do lado também. As seguintes são essas daqui, né? Também que estão por cima dessas, mas por baixo das outras. É como se fosse uma escadinha. E eu prossigo pintando todas as outras dessa forma. As que estão por baixo, né? Primeiro e depois as seguintes que estão por cima. E eu vou fazer isso, então, em todas elas, né? E com o esfumado também, né? Para deixar a parte por baixo escura. E depois eu volto para mostrar para vocês. Essa última pétala, então, que está sem pintar, é a que está por cima de todas. Então, eu faço também, pinto aí embaixo, na base dessa pétala também de escuro, e faço um sombreado, porque a outra, né, que está por baixo e ela por cima. Agora eu pego a minha tinta branca e vou fazendo o contorno de cada pétala, começando pelas primeiras também que eu pintei, que estão por baixo. Para a gente não se perder, então é melhor fazer assim, para saber qual vai ficar por cima, né? E qual que vai ficar por baixo. Então, eu vou fazer isso em todas as pétalas, né? Tento também dar uma esfumada, né? Esfumada, acho que é esfumada. E aí eu vou fazer também em todas elas. As que estão por cima da outra, né? Ela vai ter o contorno na parte inteira, do lado inteiro dela. As outras que estiver por baixo, né? Vai ter só metade da pétala com essa cor branca. Esse vasinho, então, eu vou colocar no meu jardim vertical
que está no muro aqui do lado da minha casa, é meu marido que fez. Agradeço ele, né, que fez para mim, com pallets, ficou bem bonitinho. E aí eu vou transferir o meu sedum bronze para esse vaso aqui, porque ele já está bem grandinho, né, tá bem pendente, então eu vou dar uma arrumada nele. E os meus vasinhos, já pintei outros também, que eu tenho no meu canal, a pintura, também todo de cerâmica, assim. E eu acho que fica bem alegrinho, pintando fazendo um desenho, uma pintura. E só que eu conservo também a cor dele original, né? Eu só passo um impermeabilizante. Eu dou uma lavadinha nele, né, e passo impermeabilizante. E ele dá um toque assim mais de brilho no vaso, fica bem mais bonitinho. Aí, ó, tô tentando aqui, vou fazer uma gota, né? Aliás, vou fazer duas gotinhas, uma escorrendo mais em cima e depois eu faço outra gota de orvalho, de chuva, né? Mais para baixo. Tenho que fazer bem devagar, porque para mim ela é um pouquinho difícil de fazer essas gotinhas. E elas têm que ficar, né, perfeita, dando a impressão que seja um pingo mesmo de água. Essas gotinhas para a gente fazer tem que usar um tom escuro em cima e um tom clarinho embaixo. Eu pego o tom mais escuro, né, que eu estou usando na pintura, né? No caso aí eu peguei esse vermelho, né, bem escuro, e aí a gente tenta unir a cor branca com a outra cor, né, para dar uma esfumada, e coloco um pinguinho também para dar impressão de luminosidade. Aí essa de baixo eu vou fazer redonda. Coloco o branco embaixo, na base dela, né? E a parte escura em cima. E tento fazer uma união entre as duas cores, mas não que sejam assim tão separadas, né? Elas ficam uma mistura. E aí, feito isso, coloco um pinguinho, dá para dar luminosidade, e fica assim. Agora eu vou passar, como eu tenho aqui em casa goma laca, eu vou passar, porque como o vaso vai ficar na chuva, né, no sol, então vai proteger mais. Eu vou aproveitar porque eu tenho aqui em casa, mas também não é tão necessário assim. Olha, passei, escureceu um pouquinho e agora já replantei meu sedum bronze, olha. Espero que tenham gostado. Tchau!